Iniciaremos agora nossa primeira aula, em que abordaremos o conceito de anatomia e iniciaremos a aula em que falaremos sobre as partes ósseas, a composição do crânio humano. Para que consigamos entender, então, a estrutura óssea do nosso crânio humano, precisamos lembrar a nossa definição de anatomia. A anatomia seria, então, o ramo da biologia, na qual estudaremos as partes internas e externas do indivíduo. Para iniciarmos, então, a matéria e falarmos na mesma linguagem anatômica, precisamos entender alguns conceitos. O primeiro que citamos é a posição anatômica. Todo estudo de anatomia, seja em qualquer área da ciência que estuda anatomia, começamos a avaliar o indivíduo através de uma posição anatômica. Essa posição anatômica consiste no indivíduo em posição ereta, na qual ele tem os braços presos ao tronco, com as palmas das mãos voltadas para frente, os pés sempre unidos e também voltados para frente, sempre lembrando que o seu olhar deve estar para o horizonte. Tomando o indivíduo nesta posição, conseguimos então falar a mesma linguagem em anatomia. O segundo conceito que precisamos considerar são os planos de secção em que fazemos no corpo humano. Alguns planos de secção vão definir o que seria o meu lado direito, o meu lado esquerdo, o que seriam os meus membros superiores, os meus membros inferiores e ainda o que seriam posições anteriores e posteriores. Então, nos planos de secção, citamos 3 planos conhecidos dentro da anatomia. O primeiro seria o nosso plano sagital, também conhecido como plano sagital mediano. No plano sagital mediano, fazemos uma divisão em que temos membros considerados do nosso lado direito e membros considerados no nosso lado esquerdo. O segundo plano de secção que adotamos em anatomia seria o plano coronal ou também chamado frontal. Imaginamos o plano frontal ou coronal, um plano que nos permite dividir o corpo humano no que chamaríamos de anterior e posterior. Já no nosso terceiro plano, chamado plano transversal ou horizontal, fazemos a divisão do indivíduo em partes ou membros que seriam considerados membros superiores e membros inferiores. Entendendo esses dois conceitos de como o indivíduo se posiciona e como os planos de secção estão presentes no corpo humano, conseguimos então a mesma linguagem e conseguiremos estudar todas as partes anatômicas. Precisamos entender que em anatomia existem alguns conceitos que são considerados variações anatômicas. Então, se eu pego em uma população alguns indivíduos, nós percebemos que existem algumas diferenças de uma pessoa para outra, na qual isso constitui o que nós chamamos de variação anatômica. Dentro da variação anatômica, encontraremos na população indivíduos que se diferenciarão em alguns fatores. Os fatores que consideramos dentro da variação anatômica seriam 4 fatores. Dentre eles citamos idade, sexo, raça e biótipo. São esses os fatores que diferenciam e tornam o indivíduo diferente em relação ao outro. Desta forma, podemos entender que na população encontraremos alguns indivíduos que se classificam em nomes específicos. São os indivíduos considerados longilíneos, brevilíneos e os indivíduos de estatura média. Dentre os indivíduos considerados longilíneos, perceberemos então um indivíduo de estatura mais alta, com os membros mais compridos em relação ao tronco, pescoço mais largo e ainda o tórax mais achatado no sentido antero-posterior. O segundo tipo que encontramos são alguns indivíduos considerados brevilíneos. Os brevilíneos são conhecidos como indivíduos de estatura mais baixa, em geral com membros mais curtos, pescoço mais curto e o tórax mais amplo no sentido antero-posterior. E os indivíduos considerados como estatura média. Então, na população, perceberemos que esses 3 tipos de indivíduos estarão presentes, o que nos define essa variação anatômica e nos fará entender que a anatomia apresenta um padrão esquelético com ossos classificados de formas iguais,
No entanto, algumas características que são os fatores de variação, que seriam a idade, o sexo, a raça e o biótipo, podem fazer com que os indivíduos apresentem algumas características externas que se tornem diferentes uns dos outros.